Boa noite, está começando mais uma live aqui da Amatra 19, Amatra Associação dos Magistrados do Trabalho de Alagoas, da 19ª região, que você já conhece. Nós temos a alegria de estar com vocês aqui presentes, sejam todos bem-vindos, participar conosco. Será uma alegria estar com a presença de todos vocês participando dessa live de hoje, no projeto Amatra Convida. Nós estamos trazendo essa oportunidade de toda segunda-feira trazermos assuntos novos e, obviamente, que vocês também podem sugerir assuntos novos para nós através dos comentários, através do direct para a Amatra, e nós vamos estudar a possibilidade e a pessoa indicada, se você não indicar, para nós indicarmos. Hoje nós teremos aqui a presença especial do grande, nosso querido amigo, mas grande trabalhador, atuante demais, um dos maiores, no nosso entendimento, procuradores atuantes no país, que é o nosso querido Antônio de Oliveira Lima. Antônio de Oliveira Lima, que está entrando agora, considero um dos maiores atuantes em defesa da infância, da adolescência e da juventude. E hoje nós vamos tratar um tema fundamental que eu vou colocar aqui para você já ficar sabendo, tá? Daqui a pouco estou chamando o Antônio para ele entrar. Nós vamos primeiro destacar aqui o tema, que é para você ficar sabendo qual é o nosso tema de hoje. Tá bom? PEC 18. Olha aí. PEC 18. Vamos lá. O tema exato, quero colocar exatamente como o Antônio colocou. Uma ameaça à proteção. Estou colocando porque quem chegar já sabe. Dos adolescentes. Estou copiando exatamente como eu estou, contra a exploração econômica. Olha aí. Vamos ajeitar aqui o tema para ficar perfeito, que eu quero que você, quando entrar, já fique sabendo, né? E o nosso querido Antônio de Oliveira Lima é quem vai trazer essa temática para a gente conversar aqui com você, ok? Então, já fixamos o comentário, já damos aí, tá? Vamos agora convidar o nosso querido Antônio para vir para cá conosco. Amatra 19, participando de um tema fantástico. PEC 18, uma ameaça à proteção dos adolescentes contra a exploração econômica. Satisfação e alegria de ter aqui no nosso convívio virtual o nosso querido Antônio de Oliveira Lima, que eu já tive a alegria de estar com ele aqui em Alagoas, Maceió. Tudo bom, Antônio? Boa noite! Boa noite, Alonso. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui. Prazer estar novamente dialogando contigo, ainda que agora em meio virtual, né? Mas é um prazer. Muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela iniciativa de trazer esse debate aqui para esse momento. Obrigado, Antônio, por você ter aceito o nosso convite. Eu quero para você que está chegando agora, para você que vai assistir essa live depois, porque ela vai ficar gravada, e o Antônio, do jeito que ele é conectado nas redes sociais em defesa do bem, dos direitos da criança, do adolescente e da juventude, vai divulgar muito essa live. Então você vai assistir em outros momentos também, não só agora, mas em outros momentos, tá bom? Então veja, o Antônio, nosso querido Antônio, ele além de procurador do Ministério Público do Trabalho, ele é coordenador da rede Peteca. Olha, eu acredito que você e eu também faço isso de vez em quando quero pesquisar alguma coisa sobre o trabalho infantil, sobre ações contra o trabalho infantil, sobre ações em favor do protagonismo infanto-juvenil, eu vou lá na rede Peteca. Então ele é coordenador da rede Peteca, diretor de assunto legislativo da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, coordenador regional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, da Corte de Infância, mobilizador do Comitê Nacional CONAPET e dos comitês estaduais CEAPET, municipais COMAPET e de adolescentes pela prevenção e pela erradicação do trabalho infantil. Olha, fiz questão de ler tudo, esse caminho, tem mais coisa, mas pelo menos no geral, para você ter uma ideia da importância do nosso irmão como pessoa atuante. Aqui não tem nada de vaidade, o procurador não. É a atuação do procurador Antônio de Oliveira Lima, que nós temos a alegria hoje. E nós vamos ter hoje um tema de extrema relevância. Que eu estava até vendo aqui, eu até compartilhei o Twitter que ele colocou,
que são os 18 motivos para ser contra a PEC 18, que é uma ameaça aos adolescentes, à proteção dos adolescentes contra a exploração econômica. Antônio, seja muito bem-vindo, mas me diga uma coisa. Olha, eu sei que é um assunto meio chato para tratar, mas de extrema relevância. Quando a gente fala em PEC 18, está falando de modificação da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela protege ou não protege a criança, o adolescente, o jovem contra esse trabalho precoce? O que é que você me diz aí? Você que está se organizando na sala aí, vá se organizando, deixa eu doido sentar numa sala, então aqui está se organizando, esse Antônio é dinâmico demais. Então, para você que está chegando aqui, pode colocar, inclusive, aqui as suas, depois suas participações, que na medida do possível a gente vai lendo, já agradecendo de logo a presença de todos, né? Fabiana está dizendo, é atuante demais, é isso mesmo, a Fabiana Paiva está falando aqui, e nós, à medida do possível, vamos ler. E isso, eu estou deixando claro, bem claro, que eu lhe conheço pessoalmente, eu tenho a alegria de conhecê-lo, e sei que isso, em nenhum momento, lhe estimula a vaidade. Ao contrário, você se sente, digamos assim, responsável cada vez mais para tentar manter essa linha, né, Antônio? Diga aí. Sim, sim. De fato, nós trabalhamos numa rede, né? Numa rede de proteção, e precisamos, para essa rede estar fortalecida, ela precisa estar conectada. E para estar conectada, a gente precisa usar a tecnologia, usar as redes sociais. Então, nós trabalhamos muito a ideia da comunicação, porque comunicação é fundamental para a conscientização, né? E sem conscientização, a gente não consegue prevenir as violações de direitos, a gente não consegue combatê-las. Então, quando nós trabalhamos uma rede, nós trabalhamos aqui a rede Peteca, nós trabalhamos com foco na mobilização dos atores que compõem a rede de proteção, certo? E por isso que nós fazemos tanto esse trabalho de comunicação através das nossas redes. Então, mas você perguntava, Afonso, Alonso, se a Constituição Federal, ela protege ou não protege o adolescente, a infância, a juventude contra um trabalho precoce que não tenha digamos, toda aquela organização possível, como é o caso do aprendizagem. Contra o trabalho precoce mesmo, esse trabalho que a gente sabe que não é na idade correta. Protege ou não protege? Sim, a Constituição protege, e para proteger a criança e o adolescente, nós temos primeiro o artigo 227 da Constituição Federal. Ela fala de 3 palavrinhas fundamentais, né? Que é a questão da proteção integral, né? O princípio da proteção integral. E nessa proteção ela fala de 12 direitos fundamentais da criança e adolescente. Ela fala da palavrinha-chave chamada prioridade absoluta, né? Mais um princípio que está no artigo 227. E ela fala de um tripé de responsabilidades, né? Um tripé de responsáveis para a garantia desse direito, que é a família, a sociedade e o poder público, né? Então, a proteção da criança e do adolescente, a base dessa proteção está no artigo 227, e a partir desse artigo 227 foi elaborado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais ele é exatamente a regulamentação, o detalhamento do direito do artigo 227. Toda a base da proteção da criança e do adolescente no direito brasileiro está no artigo 227. E o artigo 227 ele foi elaborado já com fundamento toda a doutrina da proteção integral incorporada pela Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção Internacional de 1989, a Convenção da ONU. Né? Então, assim, o direito internacional estabelece uma convenção com base no princípio da proteção integral. A nossa Constituição Federal também traz a base do direito da criança e do adolescente no artigo 227, com base nesse princípio. E especificamente sobre a exploração econômica, a gente vai para o artigo 7º, inciso 33, que é o que trata da proibição do trabalho de adolescentes e de crianças, mas ele estabelece uma gradatividade nessa proteção. Ele estabelece que, se for trabalho insalubre, perigoso ou noturno, ele é proibido para qualquer faixa etária da criança e do adolescente. Certo? Se for um trabalho comum, que não seja prejudicial, que não seja insalubre, perigoso ou noturno, aí ele estabelece essa proibição a partir dos 16 anos.
E se for um trabalho focado na profissionalização, que é o trabalho na condição de aprendiz, aí a Constituição diz que pode a partir dos 14. Né? O grande problema da PEC 18 e as outras PECs a ela associadas... Tem vários apensados, né, Antônio? Isso aqui é o grave. São 7 PECs, né? São 7 propostas de emenda à Constituição no total. Então, a primeira foi de 2011, né, número 18, e aí, como todas as que vieram depois foram a ela anexadas, então a gente sempre faz referência a ela, a PEC 18. Mas, na verdade, são 7 propostas. De um modo geral, elas pretendem reduzir a idade mínima para o trabalho para 14 anos, mas tem uma, que é a última delas apresentada, foi a número 2 de 2020, ela pretende reduzir para 13 anos. Né? Isso que eu achei mais grave, Antônio. Isso que eu achei mais grave. Foi uma contribuição de pioria. Se já estava ruim, ficou pior a emenda. Foi muito, muito pior. E também, o outro problema que está nessa emenda, número 2 de 2020, anexada à PEC 18, é que ela retira o trabalho da condição de aprendiz, da Constituição. Ou seja, aquela questão que você perguntou, existe proteção para o adolescente na Constituição? Existe, mas está ameaçado. Né? Por exemplo, essa proposta de emenda à Constituição número 18 e as outras a ela associadas, todas pretendem liberar o trabalho do adolescente sem proteção, né, no campo da profissionalização e da educação. Então, é um risco grande. Antônio, para a gente interromper um minuto, para quem está chegando agora, e claro que qualquer um pode consultar lá no Google, né, outro buscador qualquer do Google, porque é o mais geral, né? A PEC 18, que ela é de 2011, que o Antônio falou, que está na Câmara, está na Comissão de Constituição e Justiça ainda, né, Antônio? De cidadania. Ela tem uma emenda que diz assim, ó, da nova redação ao inciso 33 do artigo 7º para autorizar o trabalho sob regime parcial a partir dos 14 anos de idade. Esse é o tema geral, né? Fui em contato com o Antônio, falou muito bem aí, que tem os agregados, os apensados aí, que tem até uma contribuição de pioria, como você falou aí, dessa última agora, que pretende colocar, né? É interessante, a idade mínima, quer ampliar para a idade mínima para o exercício do trabalho diurno e não insalubre perigoso. Olha que coisa, é muito sério. Mas, Antônio, continua. Eu queria só deixar as pessoas que estão chegando agora para saber que a coisa é grave. Não é uma coisa qualquer. Não está assim que, vamos combater o trabalho infantil. O trabalho infantil tem que ser erradicado. Agora, a proteção que já existe, como o Antônio falou, a proteção integral, esse princípio fundamental que vem de uma convenção internacional, essa segurança, essa prioridade absoluta, ela está ameaçada. Não, Antônio? Isso é muito sério, né? Está, porque, inclusive, Alonso, o fato de essas emendas já serem muito ruins não quer dizer que ela ainda não possa piorar ainda mais, né? Porque você já viu, essa de 2020 piorou ainda mais. Mas se ela passar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, ela vai para uma chamada comissão especial. E nessa comissão especial, eles podem alterar o conteúdo delas, ou seja, alguém pode vir piorar, né? Porque se passar pela admissibilidade, no aspecto da constitucionalidade, na comissão especial entra-se no mérito. E no mérito, tem gente que vem com propostas para piorar, tem gente que defende 12 anos, por exemplo, né? Então, assim, nós corremos grande risco, sim. E não é de hoje. Na verdade, essas tentativas são constantes. Para você ter uma ideia, em 2011 foi apresentada de número 18. Em 2013 foi apresentada outra. Em 2015 foram apresentadas mais 4. E aí, em 2020 apresentada mais uma. Então, no total, 7 emendas. Certo? Mesmo porque é o seguinte, o prazo para uma emenda dessas tramitar é durante os 4 anos que dura lá a legislatura, né? Quando encerra essa legislatura, elas são arquivadas, mas um outro deputado, o autor da proposta, um outro pode pedir o desarquivamento. E foi o que aconteceu, ela foi arquivada em 2015, mas um deputado pediu o desarquivamento, né? E depois ela foi arquivada em 2019, quando terminou a segunda legislatura de tramitação da PEC, e mais uma vez em 2019 ela foi desarquivada, né, e apresentada mais uma em 2020. Então,
nós vivemos em perigo constante de retrocessos de direitos, não só na questão do trabalho infantil ou do direito da criança e adolescente, mas os direitos sociais como um todo. Aí a gente tem a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, as medidas provisórias, né, que buscam fazer alterações que nem podem, né, que não é permitido, mas mesmo assim eles colocam lá. Né? Aquela questão, por exemplo, da medida provisória 1045, que felizmente a gente conseguiu derrubar no Senado. Ela é um exemplo, que ela criava o REQIP, o Priori, né? Quer dizer, acabava ali, quase que acabava com a aprendizagem profissional. Então a gente corre sempre riscos de retrocesso legislativo, principalmente nesse momento, que a gente tem um Congresso Nacional mais conservador da história, né? De todos os tempos. Então a gente tem esse risco. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de acompanhamento dos projetos de lei e das propostas de emenda à Constituição. É o que nós temos feito, Alonso. Enquanto rede, né, a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, o Ministério Público do Trabalho, a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, que eu estou à frente dessa atuação da ANPT nessa questão como diretor legislativo que sou da ANPT, eu tenho atuado muito no diálogo com os parlamentares, com o objetivo de que essa PEC seja aprovada. Na verdade, ela só não foi aprovada e ela só não entrou mais na pauta exatamente por conta dessas nossas articulações, né, de associação, do Ministério Público, do Judiciário, da ANAMATRA, do SUNAT, do Fórum Nacional e tantas outras entidades, né, que formam essa rede de proteção que tem articulado. Então, a gente tem feito um trabalho constante para evitar. E até agora, graças a Deus, a gente conseguiu evitar que ela fosse aprovada. Ela esteve 4 semanas na pauta, teve um risco muito grande de ser aprovada, mas felizmente a gente conseguiu fazer com que ela não fosse votada, e aí ela foi, e aí nas últimas 4 semanas ela foi retirada da pauta, mas ela pode voltar à pauta a qualquer momento, a gente espera que não volte mais este ano, né, porque tem mais ainda uma semana antes do recesso, né? Na pauta dessa semana ela não entrou. Na próxima semana a gente espera que não entre novamente, mas é sempre um risco, a qualquer momento, né? Quando entrou a primeira vez, foi com 24 horas de antecedência, né? Estou sabendo, porque até 24 horas antes, a comissão pode incluir um assunto na pauta. Então, quando a presidente da CCJ incluiu essa PEC, a gente ficou sabendo com 24 horas de antecedência. Então, foi todo o trabalho de articulação junto aos parlamentares, para pedido de vista, para pedido de retirada de pauta, para fazer requerimento, para evitar essa aprovação. E aí, a gente conseguiu esse trabalho forte que foi feito, né, pelas bancadas do PT, do PSOL, né, junto com outros partidos de oposição, conseguiu fazer com que a PEC não entrasse em votação e a gente tivesse um tempo de dialogar com vários deputados. Como já dialogamos com a maioria dos deputados que compõem a CCJ, né, buscamos um diálogo principalmente com as bancadas do Centrão, porque as bancadas da direita e da ultradireita são favoráveis à PEC, a bancada de esquerda e de oposição são contrárias, e a bancada do Centrão, ela geralmente segue a orientação do governo. O governo não chegou a orientar a votação, mas a maioria dos partidos da base do governo votaram favoráveis à PEC quando, por exemplo, houve um pedido de retirada de pauta e eles votaram contra a retirada de pauta, ou seja, eles votaram a favor da PEC. Não no mérito, mas nessa preliminar. E aí foi um tempo que a gente houve um pedido de vista coletivo, e aí, por conta desse pedido de vista, a votação foi suspensa por 2 sessões. Durante esse período, a gente dialogou com vários deputados, aí o cenário mudou, a gente conseguiu que vários deputados manifestassem, se comprometessem a votar contra a PEC, inclusive deputados da base, né? Então a gente teve inclusive com um deputado aí de Alagoas, o Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB, ele se comprometeu a engajar e mobilizar e passou a orientação aos parlamentares do MDB na CCJ para, né, dizendo que o MDB é contra a PEC, e nós estamos em diálogo com vários deputados da CCJ, inclusive no caso de Alagoas, nós estivemos numa reunião com o deputado Sérgio Toledo, né, para dialogar com eles, colocar essa preocupação, certo? Pedindo para que ele também não vote, né, não aprove esse retrocesso, certo? E a gente tem seguido esse diálogo, tanto com os deputados como com a sociedade.
Só um minutinho para a gente coisar. Aproveitando da sociedade que você falou agora, eu gosto de mencionar isso aqui. Então, nós temos aqui o nosso irmão Del Missão, informando sempre, vamos sempre na luta, doutor, estamos aqui na favela, ligados no debate. Então, um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo, aonde estiver, né? Eu estou mencionando isso do Del Missão, mas poderia ser qualquer outro local, onde você estiver, porque esse é um trabalho de todos nós, né? É um trabalho de mobilização de todos nós, como o doutor Antônio trouxe para cá, nosso querido amigo procurador. É bom lembrar isso, olha só, é uma luta constante para tirar da pauta algo tão grave quanto é a PEC 18. Né? Essa PEC 18, ela está pensada em várias outras PEC, como o Antônio falou muito bem, são 7. Então, tem muita coisa grave que pode piorar, inclusive. Aí, Antônio, antes de você contar, eu queria dizer o seguinte, para quem está assistindo, eu sei que muita gente, às vezes, já é escolado nesse tema e tal, mas só para as pessoas terem uma ideia. Primeiro, um básico do básico, né? Assim, essa PEC, que é um projeto de emenda constitucional, ela tem, que inclusive você trouxe isso para o Twitter, né? Mostrando um dos motivos para ser contra a PEC. Ela, então, ela fere cláusula pétrea, é isso? Isso, é isso, Alonso. O primeiro item, o primeiro motivo que a gente apresenta para rejeição é que tem um artigo na Constituição, o artigo número 60, ele tem lá um parágrafo 4, e nesse parágrafo 4 tem o inciso 4. Né? O que diz esse artigo? Que as propostas tendentes a abolir os direitos e garantias individuais não podem ser alteradas. A Constituição não pode ser alterada com esse objetivo, né? Ou seja, não pode ser objeto de uma emenda constitucional. Isso é que chama de cláusula pétrea. Tem outras cláusulas pétreas nesse artigo 60, né, quando, por exemplo, ele fala que a forma federativa, o regime democrático, ou seja, algumas normas que estão na Constituição que representam grandes valores, né, valores fundamentais para a República, para a cidadania, para o ser humano, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Essas questões que têm a ver com os direitos, um delas é os direitos e garantias individuais. E aí, a doutrina e o próprio Supremo têm entendido o seguinte, que os direitos trabalhistas do artigo 7º está protegido por essa cláusula, né? Não pode haver uma alteração. E quando a gente pega aí o artigo 7º, inciso 33, que é exatamente o que trata da proibição do trabalho infantil, né? Esse é um direito fundamental. Né? É um direito que a gente não pode retroceder, porque nós estamos falando de quê? De proteção do adolescente, que é prioridade absoluta, com base no artigo 227. Então, esses direitos do artigo 7 são os direitos sociais, né? O direito dos trabalhadores, né? E especialmente um direito que busca proteger o adolescente, né? As crianças e adolescentes da exploração do trabalho, ele é um direito, uma garantia constitucional, fundamental, que não pode ser modificada para piorar. Pode modificar para melhorar. O direito ao não trabalho, isso é o não trabalho, ou também o direito à proteção como um todo? E isso, o direito à proteção contra a exploração econômica, aí estaria o direito ao não trabalho, que conjuga com o direito de brincar, enfim. E aí é interessante a gente observar o seguinte, esses direitos podem ser mudados para melhorar? Podem, mas para piorar, não. Né? Porque lá no outro artigo, a Constituição vai dizer o seguinte, nesse mesmo artigo 7, está dizendo que além desses direitos, outros que visem a melhoria da condição social podem ser acrescentados. Também diz que os direitos que estão lá no artigo 5º, né, dos direitos fundamentais, não descartam outros direitos garantidos pela Constituição ou pelos tratados internacionais. E nós temos aí a questão da proibição do trabalho infantil como direito garantido pela Constituição e pelos tratados internacionais, porque aí você tem a Convenção 138 da OIT que trata desse tema. Então, sobre todos esses fundamentos, nós temos que essa cláusula pétrea, né, que é prevista lá no artigo 60 da Constituição, trata-se de um direito, de uma garantia, que não pode ser objeto de alteração para piorar. Pode até ser modificada para melhorar, para garantir mais direitos. Por exemplo, em 98, esse artigo foi modificado. Por quê? Porque era para melhorar, era para aumentar de 14 para 16. Agora, voltar agora de 16 para 14 é piorar.
o que nós já temos, né? Então, esse princípio, essa cláusula pétrea que tem por objetivo proibir a mudança da Constituição nesses direitos fundamentais, que sejam para piorar, que seja para reduzir ou para retirar direitos, ela vai casar também com outros dois princípios que a gente traz aí como segundo e terceiro motivos, e são os princípios da progressividade e o princípio do não retrocesso, certo? O que é o princípio da progressividade? Ele diz que os direitos sociais, eles devem ser ampliados de forma progressiva. Ou seja, se hoje eu conseguir uma lei para garantir determinados direitos, foi a conquista que conseguimos hoje. Mas daqui a 10 anos, 20 anos, um século, nossas lutas podem assegurar novos direitos sociais e a Constituição incorporar novos direitos. Então, a ideia desse princípio é de que de forma progressiva e continuada, os direitos sejam ampliados e não reduzidos. Esse princípio da progressividade, ele, em outras palavras, ele casa também com o outro princípio, que é o princípio da vedação de retrocesso. O princípio do não retrocesso social. Se encaixa, né? No caso, progressividade e não retrocesso social. Um diz que o direito deve progredir, devem ser ampliados progressivamente, e o outro diz que o que já foi conquistado não deve ser retirado. Ou seja, não deve haver retrocessos. A gente não pode alterar as leis dos direitos sociais para diminuí-los, né? A gente pode alterar para aumentar. Ou seja, ele está casando, ele proíbe de você perder o que já conquistou. E o outro pede para você lutar para conquistar mais, né? Ou seja, de forma progressiva, você vai ampliando esses direitos. Tá? Então, nós temos aqui já 3 motivos, que é a violação de cláusula pétrea, a violação do princípio da progressividade e a violação do princípio do não retrocesso, né? Da vedação de retrocesso social. Tá? Então, nós temos aqui já destacando 3 motivos. Aí, antes de você contar um minutinho, olha só, você, que eu queria que as pessoas ficassem sabendo, você teve uma atuação interessante, lógico, com a rede, como você falou, mas você teve lá pessoalmente na Câmara de Deputados, no Senado especial, você também, você tratou mais na Câmara de Deputados, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tratando dessa questão. Ora, você está trazendo uma cláusula pétrea, quer dizer o seguinte, não pode alterar essa cláusula da Constituição. Ela é de pedra, ela não pode ser quebrada. Até devia ser cláusula diamante. Mas vamos lá. Nessa conversa com os deputados, não se discutiu, diz, olha, isso é inconstitucional, como é que vai conseguir fazer inconstitucional do ponto de vista material, né? Da matéria, do assunto. Né? Algum deputado não conseguiu movimentar, porque não era fácil movimentar para que ele não passe na Constituição, porque se sair da Constituição, como você colocou muito bem, da Comissão de Constituição e Justiça, em tese, estaria dando uma pseudo-constitucionalidade a um assunto inconstitucional. Você não conseguiu tabular com bem isso? Não? Então, embora nessa etapa do processo, o debate, né, seja mesmo sobre a constitucionalidade, a maioria dos deputados não votam com base na constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eles acabam votando muito mais se são a favor ou contra no mérito. Entendeu? Assim, não era para ser tecnicamente não se analisa o mérito nessa etapa, mas na prática quem vota são eles, né? E eles acabam, em sua grande maioria, votando pelo mérito. Então, mesmo a gente assim, é inconstitucional, tem o princípio da progressividade, tem o princípio do não retrocesso e tal, né? E aí a gente apresentou os argumentos, mas para muitos deles esses argumentos não pesam. Né? Muitos deles acabam levando o debate para outros argumentos, a questão da violência contra os jovens, a questão da informalidade do trabalho de jovens. Entendeu? Assim, então é um discurso, muitas vezes, é um debate meio difícil. Mas nós tivemos um deputado que ele disse que vota apenas com base na constitucionalidade ou não. E ele disse que ia analisar melhor esse fundamento aqui da cláusula pétrea, porque ele acha que, para ele, seria o único motivo que pelo qual ele votaria, né, pela rejeição. Ele disse, olha, no mérito eu sou contra a PEC, mas
eu não analiso o mérito nessa etapa. Nessa etapa, eu analiso só a constitucionalidade. Então, eu tenho que me debruçar um pouco sobre a questão da cláusula pétrea. Mas os outros, a maioria, não foram sensíveis à questão da cláusula pétrea. Mas muitos foram sensíveis a outras questões, né? Eu encontrei 2 que foram sensíveis à questão da educação, que é dos motivos que a gente traz aqui. Ou alguns foram sensíveis à questão do desemprego, né? Mostrando que, na prática, essa proposta que os autores disseram que era para combater o desemprego e a informalidade, ela vai aumentar mais os índices de informalidade e de desemprego, porque nessa faixa etária, 90% do trabalho é informal. Então, assim, não tem como você achar que, permitindo o trabalho do adolescente, esse trabalho será formal. Ele será informal, né? Como hoje, por exemplo, mais de 80% do trabalho dos adolescentes de 16, 17 anos, que a lei permite, em princípio, não sendo trabalho insalubre, perigoso ou noturno, mais de 80% desse trabalho é informal, não tem carteira assinada. Mas é coisa grave, 80% dos que estão trabalhando dentro da permissividade legal, de 18 a 16 a 18 anos, 16 a 18. De 10, 8 estão na informalidade. Sim. Isso. Pois é. Aí, esse argumento que eles trazem, vamos mudar essa PEC, tem o objetivo de aumentar garantia do direito desses jovens para poder assinar carteira e tal. E a gente sabe que na prática não rola, né? Não funciona assim. Porque tanto que não funciona assim, porque os de 16, 17 anos acabam indo para o trabalho precário, trabalho informal. Certo? A gente mostra também esses dados. Alguns deputados, né, se impressionaram com os dados da evasão escolar, que é um outro motivo que a gente aponta aqui, né? A evasão escolar é 4 vezes maior entre os adolescentes que trabalham, comparado com aqueles que não trabalham. Então, assim, se você tem um adolescente que a evasão escolar no Brasil já é elevadíssima, né? Com a pandemia, ela ficou ainda mais assustadora, né? Demasiadamente alta. E quando você vai botar uma PEC para aumentar o número de adolescentes trabalhando, vai aumentar o número de adolescentes fora da escola. Isso é fatal, é inevitável. Então, algumas foram sensíveis a esse motivo da questão da evasão escolar. Também nós apresentamos motivos com relação, ainda no campo da educação, com relação ao Plano Nacional de Educação. Tem 2 metas do Plano Nacional, que uma fala sobre a escola em tempo integral, né, que até 2024, 50% da escola deve ser em tempo integral, e a outra fala sobre a necessidade de se aumentar as matrículas no ensino médio. E é exatamente essa faixa etária, né, de 14 a 16 anos, os meninos estão ali terminando o ensino fundamental, entrando no ensino médio. E aí, se você aumenta o trabalho nessa faixa etária, naturalmente vai aumentar a evasão. Como é que você aumenta a taxa de matrícula concorrendo com o trabalho, né? Então, é uma coisa agravada na pandemia, né, Antônio? Com o agravamento da pandemia, né? Com todo esse isolamento, inclusive há escolas aí fazendo busca ativa para trazer o jovem. Aí eu vou dar motivo para ele não ir, né? Mais um motivo para não ir? Isso mesmo. Esse é um dos principais fundamentos que nós trazemos para a rejeição da PEC, certo? Porque, de fato, nós já temos esse desafio aí, né, do período pós-pandêmico, que é exatamente efetivar a busca ativa escolar, ter uma busca ativa escolar, né, que traga de volta essas crianças, adolescentes que estão fora da escola, e na faixa etária aí da PEC, né, que é de 14, 16 anos, é onde está a maior evasão, certo? Então a gente trouxe essa questão. E também a questão das convenções, né? Assim, nós temos duas convenções internacionais, uma é a 138, que fala da idade mínima, e temos também a Convenção da Criança, né? A Convenção Internacional do Direito da Criança, que ela tem o artigo 32, que fala sobre essa questão também da idade mínima e do trabalho que não prejudica a educação, trabalho que não prejudica a saúde, certo? E isso tudo é uma preocupação que a gente traz no nosso diálogo com os deputados, certo? Para que eles rejeitem a proposta. Antônio, me diga uma coisa, olha só. Nós estamos também, eu acho que esse esforço também, eu acho que esse trabalho que você está fazendo nesse grupo todo, né, nessa rede, né, para ser contra a PEC,
pelos motivos que você trouxe, tudo está ligado também a uma questão muito maior, que é uma questão formativa, né? Nós estamos precisando preparar melhor os jovens, né? Até o trabalho, por exemplo, como aprendizagem profissional, ela tem todo um viés formativo, né? E me parece que parece um certo trabalho contrário a que o jovem, justamente quando vai melhorar mais ainda, né? Você vai tornar, inclusive, um empregado na sua empresa, você vai poder orientar o futuro empregado, né, na sua empresa do ponto de vista mais preparado, também ter a oportunidade do jovem de ele ter outras oportunidades, outras opções. E me parece que uma das coisas que você tem procurado fazer nesse trabalho, na sua atuação, eu tenho observado, é a atuação jovem, né? O protagonismo infanto-juvenil, principalmente o jovem. Como é que tem sido aí, por exemplo, no Ceará? Porque você tem feito alguns comitês jovens. Como é que está sendo também a atuação deles? Eles estão podendo ajudar você nesse trabalho de divulgação para que a gente fomente mais ainda esse combate a essa PEC 18? Sim, tem, Alonso. Inclusive, vários vídeos para essa campanha contra a PEC 18 foram gravados. Aliás, todos os vídeos que nós fizemos aqui pela Rede Petec foram gravados exatamente pelos adolescentes. Né? Adolescentes, inclusive crianças também. Tem alguns aí de 11 anos que participaram. Então, nós trabalhamos muito fortemente a questão do protagonismo e a participação sociopolítica de crianças e adolescentes no debate sobre seus direitos. Então, esse debate sobre trabalho infantil, o debate especificamente sobre a PEC 18, eles estão participando ativamente, estão gravando vídeos, estão mandando, né, participando das redes sociais, estão levando sua mensagem também. E é fundamental porque 80% do trabalho infantil do Brasil está na faixa de 14 a 18 anos. É uma faixa em que há alta evasão escolar, e que a PEC pode piorar, e que é fundamental engajá-los nesse debate. Então, nós temos, sim, nós criamos aqui no Ceará, em 2016, um comitê estadual. Depois, em 2017, criamos um comitê nacional, realizamos um encontro nacional aqui em Fortaleza, criamos um comitê nacional, e inclusive aí de Alagoas nós temos a Vívia, né, que é uma grande parceira, faz parte da nossa rede, da Rede Adolescente e Jovem do Fórum Nacional, faz parte do Fórum, né, estadual aí de Alagoas contra o Trabalho Infantil, do FESPAT, e temos representantes de todos os estados. Aqui no Ceará, nós temos já o segundo representante. O primeiro representante foi o Felipe Caetano. Foi ele que me procurou em 2015 para a gente engajar os adolescentes nessa luta. E a partir dessa reunião a gente criou um comitê e fez toda uma agenda. E o Felipe Caetano, ele é uma referência, né, hoje não só nacional, mas é uma referência global, né, porque ele já foi, o Unicef o convidou para, em 2019, numa conferência executiva do Unicef em Nova York, representando as crianças e adolescentes de todo o mundo. A OIT o convidou em abril deste ano para uma reunião com 60 líderes, né, presidentes, líderes de países do mundo para falar sobre o ano internacional. E agora, na sexta-feira, o Unicef já anunciou ele como um dos 4 cidadãos do mundo, né, a ser homenageado pelos 75 anos do Unicef, ao lado do ex... Qual a idade dele? Qual a idade dele? Hoje ele tem 20 anos, mas ele começou no nosso movimento, né, aqui dentro da rede, Peteca, do comitês, com 14 anos. Ou seja, mas é muito jovem, ele vem atuando já há muito tempo. Nossa, muito, muito. E aí, depois disso, temos aqui também outro jovem, tal qual o Felipe, que atua muito fortemente aqui também no Estado, e hoje representa o Estado no Comitê Nacional, que é o Pedro Henrique. Pedro Henrique, você pode encontrar ele nas redes sociais como Pedro Henrique Palestrante, porque de fato ele tem dado várias palestras sobre essa temática, né, em todo o Brasil, especialmente aqui no Ceará, mas para vários estados, e agora no próximo sábado a Rede Globo vai homenageá-lo no quadro do programa Criança Esperança, né, dessa participação dos jovens. Então, ele será também homenageado nesse... A visibilidade, é fundamental a visibilidade. Olha, logicamente o Antônio sabe disso, quem é da área jurídica sabe disso, mas se tiver alguém assistindo que não é da área jurídica, quando a gente fala de jovem, aí diz, poxa, o Felipe Caetano tem 20 anos, olha, ele, dentro do conceito do Estatuto da Juventude, que ele é de agosto de 2013, essa lei estabelece que jovem é de 15 a 29, para a gente poder ficar, né? É aquela questão, porque assim, tudo bem, criança de 0 a 12,
adolescente de 12 a 18, e agora tudo não, calma. Com o Estatuto da Juventude, nós temos de 15 a 29, né? O Estatuto é de 2013, né? A Lei 12.858. Eu estou trazendo isso porque às vezes tem pessoas que estão assistindo e não estão, digamos assim, acompanhando a ponto jurídico, nem é obrigado, né? Senão a gente deixa de contemplar essas pessoas. Então eu queria só destacar isso. Agora, eu queria pedir a você o seguinte, você concorda comigo? Eu queria só destacar que o Felipe Caetano se enquadra ainda dentro do conceito legal, tá? Legal, está positivado isso, de jovem. Ele é jovem, jovem cronológico, físico, aparência, mas também jovem do ponto de vista legal. Ele está numa atuação positiva legal. Que ele começou conosco na luta contra o trabalho infantil com 14 anos, né? E ele, desde 12, já participava de um núcleo de cidadania. Então, sempre teve uma participação protagônica muito ativa. Aí você tem aí o Pedro Henrique, que é essa outra referência nacional já. Tem a Ana Luísa Calixto, né, de Atibaia, em São Paulo, que é da nossa rede também, que faz um trabalho impressionante, escritora, já escreveu 6 livros. Um livro sobre trabalho infantil, outro sobre violência sexual, mais recentemente um livro sobre medidas socioeducativas, né, contando a história de um adolescente que cumpriu medida socioeducativa. Então, assim, nós temos em vários estados, nós temos no Maranhão a Ana Tássia, que é outra grande ativista também, participante. Enfim, aqui no Ceará são muitos mesmo. Aqui a gente tem como nós criamos, nasceu o Peteca, nasce aqui no Ceará e depois se expande para todo o Brasil através do projeto MPT da escola, e hoje ele se amplia, né, de forma intersetorial através da rede Peteca. Então a gente tem uma interlocução com adolescentes de todo o Brasil. Mas é claro que aqui no Ceará nós temos, vamos dizer assim, em todos os municípios cearenses nós temos adolescentes protagonistas. Então, há uma rede... Que maravilha. É um exemplo, é uma referência, né? Para que as pessoas possam isso daí também ser propagado em outros estados. Ô, Antônio, agora eu queria trazer você o seguinte, olha só, como é que o esclarecimento do jovem de 15 e 9, a gente falou do trabalho infantil e teve uma hora que você referenciou de que o trabalho infantil está numa faixa também de 14 a 18. O trabalho infantil é de que idade? Qual é a idade do trabalho infantil efetivamente? Para que as pessoas possam entender o que é o trabalho infantil e qual é a faixa. Porque nós temos lá uma norma internacional que fala de uma certa idade, que eu não vou dizer, vou deixar para você. Eu queria que você esclarecesse um pouco mais sobre isso para quem está assistindo e que não é da área jurídica. Então, quando a gente fala em trabalho infantil, a gente vai falar de, primeiro, analisar que o trabalho infantil é o trabalho de crianças e também o trabalho de adolescentes. Agora, nem todo trabalho de adolescente é trabalho infantil, certo? O trabalho de adolescentes que está na faixa que a lei permite e na forma que a lei permite, não é trabalho infantil. Mas se for um trabalho de adolescente que está ou numa faixa etária que a lei não permite, ou em condições que a lei proíbe, será trabalho infantil. Então vamos pegar um adolescente de 12 a 14 anos. Esse adolescente, para fins de proibição de trabalho infantil, ele é igual a uma criança. O adolescente de 12 a 14 anos, o trabalho dele é tão proibido quanto o trabalho das crianças. Certo? O adolescente de 14 a 16 anos, ele é com quase tudo proibido, mas tem uma exceção, que é o trabalho na condição de aprendiz. Certo? Então, e temos o adolescente de 16 a 18 anos, que ele pode trabalhar em condições protegidas, né, no chamado trabalho protegido. Que trabalho protegido é isso? O trabalho que não seja insalubre, perigoso, noturno, que não prejudique a educação, a formação moral, o desenvolvimento psicossocial, certo? Então, é o trabalho protegido, o trabalho do adolescente de 16 a 18 anos tem que ser um trabalho protegido. Um trabalho sem nenhum tipo, que não traga nenhum tipo de prejuízo, seja para a educação, para a saúde, para a formação moral, qualquer tipo de prejuízo. Então, a gente pode ter alguns parâmetros objetivos da proibição do trabalho de adolescentes, mesmo aquele entre 16 e 18 anos. O principal parâmetro é a chamada lista TIP, ou lista das piores formas. Qualquer atividade que esteja ali relacionada, são 93 atividades que estão relacionadas no decreto 6481. Cita algumas aí, cita alguns, só alguns. Vamos lá, só para entender. Há trabalhos que são insalubres, perigosos ou noturnos, já está na Constituição e está também, né, nessas 93 atividades.
dessas 93 atividades da chamada lista típica, lista das piores formas, você tem 89 atividades que elas ou são prejudicial à saúde ou põem em risco a vida, né? O chamado risco de morte, né? Ou é um trabalho perigoso e insalubre, 93 atividades. E mais 4 atividades são aquelas que são prejudiciais à formação moral. Mas vamos dar exemplo de atividade. Então, trabalho nas ruas, qualquer que seja a atividade, se for trabalho nas ruas, está exposto aos riscos, trabalho está entre as piores formas. O trabalho doméstico é outro também que está entre as piores formas. Aí tem trabalho no lixões, nas praias, expostos a raios solares, a agrotóxicos, como na agricultura. A maioria, o trabalho na agricultura, como regra, é trabalho proibido para menores de 18 anos pelo fato de estar exposto, né, à questão dos raios solares, dos agrotóxicos, aos animais peçonhentos, riscos de acidentes e tal. Tá? Então, o trabalho na indústria, tem muitos trabalhos insalubres e perigosos na indústria. Então, você vai ter ali uma relação de atividades que o decreto vai relacionar. Existem também atividades no comércio, né, nos serviços sociais, e atividades, por exemplo, em condições de risco, por exemplo, trabalho em alturas, né? Assim, você está trabalhando ali, está em cima de um caminhão, né? Então, ou em cima de um andaime, alguma coisa assim. Trabalho em altura é também trabalho de risco, trabalho que se relaciona aí nas atividades proibidas mesmo para adolescentes. Trabalhos pesados, né, a partir de determinados limites que a lei estabelece, né, conforme o tipo, se é um trabalho contínuo ou um trabalho eventual, no contínuo, aí ela estabelece o limite de peso, né? Então, o peso, o trabalho pesado, o trabalho em altura, o trabalho em eletricidades, em trabalhos em qualquer espaço que tenha atividade, ou ambiente insalubre, ou atividade por natureza insalubre. Essas são atividades proibidas, inclusive para adolescentes de 16 a 18 anos. Certo? Então, em resumo, quando a gente fala de trabalho infantil, a gente fala de 3 faixas etárias. A primeira faixa etária é totalmente proibido de 0 a 14. A segunda faixa etária é, como regra, proibido, que é o de 14 a 16, mas tem a exceção do aprendiz. E a terceira faixa etária, 16 a 18, onde o trabalho é permitido, desde que protegido. Então, Antônio, agora aproveitando esse vídeo, ficou ótimo, está bem didático. Eu estou fazendo isso porque essa live, nós vamos ficar gravada, nós vamos repassar para outras pessoas, é bom trazer esclarecimentos, nem todo mundo é da área jurídica. Então, veja bem, agora um detalhe. E o que é esse trabalho aprendiz? Que a gente defende tanto, né? Aprendizagem profissional, aqui em Alagoas, graças a Deus, graças à atuação da deputada Jó Pereira, nós conseguimos aqui, junto, logicamente, com um grupo de pessoas, fizemos junto, da qual eu também participei, conseguimos 3 leis importantes aqui em Alagoas para favorecer a aprendizagem infantil, aprendizagem profissional. De adolescentes. De adolescentes, vem sendo para poder combater o trabalho infantil. Eu queria assim, explica um pouco aí sobre o que é esse trabalho do aprendiz, que algumas pessoas, de forma, eu acredito, talvez não muito correta, chamam de menor aprendiz, que na verdade o melhor seria jovem aprendiz, correto? Isso. Aproveitando aqui que você falou da deputada Jó Pereira, eu gostaria de fazer um registro de agradecimento, porque ela nos ajudou bastante na interlocução com deputados federais nas reuniões da CCJ e deputados de Alagoas. Né? Então ela é uma grande parceira aí na luta, né, do Fórum Estadual e realmente ela fez um trabalho fantástico aí de articulação junto aos deputados para o diálogo com o deputado da CCJ. Então, esse agradecimento público aqui para ela, que é importante e é fundamental, porque muitas vezes... de verdade, né? De quem está ali, né? Na hora, né? Na hora que precisa... Isso, exatamente, é fundamental. Mas veja aí, Alonso, o trabalho do aprendiz é um trabalho que tem foco na profissionalização, né? Não é um trabalho que tem foco na produção. Certo? Quando a empresa contrata um empregado, ela quer resultados, ela quer que esse empregado produza, né? Que traga, certo? Quando ela contrata um aprendiz, ela tem que ter como foco a aprendizagem ou a formação profissional desse adolescente. Qual é a condição, então, qual é a diferença entre o aprendiz e o empregado normal? O aprendiz, ele tem todos os direitos que os demais empregados, com 2 diferenças. Uma está com relação ao fundo de garantia, que ao invés de 8% é 2%, e outra está com relação ao salário, que ao invés de ser um salário mínimo, é um salário mínimo hora, ou seja, um salário proporcional à jornada.
Geralmente o aprendiz trabalha ali 4 horas ou até 6, a lei permite até 6, mas a gente recomenda que não passe de 4, porque ele tem que estudar também, né? Então, se ele trabalha 4 horas, ele ganha um salário correspondente a essas 4 horas, que é, em média, 50% do que ele ganharia se trabalhasse as 8 horas, né? Que são os demais empregados que trabalham. Então, nesse sentido, tem essa diferença. Salário chamado salário mínimo hora, com salário proporcional à jornada. Mas qual a diferença, então, em relação, já que os direitos trabalhistas do aprendiz são iguais, ou quase todos iguais ao dos demais empregados, qual a vantagem, então, de ser aprendiz? Né? Já que a gente diz o seguinte, na condição de aprendiz, tudo bem, mas sem ser aprendiz, não dá para ser, né, não dá para ter um trabalho de um adolescente de 14 anos sem ser na condição de aprendiz. Porque o aprendiz, como eu disse, o principal foco não é a produção, e sim a profissionalização. E a profissionalização é um direito que está lá no artigo 227 da Constituição, né, o direito do adolescente. Mas vejam, como é que se dá essa profissionalização? A empresa que contrata o aprendiz, ela deve matricular esse adolescente ou esse jovem num curso de aprendizagem profissional, é a parte teórica do contrato, né? Assim, ele vai aprender nesse curso o conhecimento teórico referente a essa profissão, a essa função que ele está exercendo na condição de aprendiz. E também ali relações humanas, vários aspectos ligados à profissionalização, ele vai aprender desse curso junto à instituição formadora. Tá? E além da profissionalização, o aprendiz, a lei estabelece uma garantia do aprendiz que é a educação. Porque a lei diz que o aprendiz tem que frequentar a escola, é obrigatório, para ser aprendiz, é obrigatório estar frequentando a escola até concluir o ensino médio. Por exemplo, se eu sou um aprendiz e ainda não concluí o ensino médio, eu tenho que frequentar a escola, é obrigatório. Se eu sou um aprendiz e já concluí o ensino médio, eu não sou obrigado a frequentar a faculdade. Mas se eu ainda estou na fase do ensino médio, ou até do ensino fundamental, então a frequência escolar é obrigatória. Então, essa condição de aprendiz tem tríplice proteção. Quais são as 3 proteções? A educação, frequência escolar obrigatória. A profissionalização, a empresa tem que matricular o aprendiz no curso. E a proteção social, que são os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados a ele. Tem a carteira assinada e todos os direitos assegurados. No campo da profissionalização, quem é que faz essa parte? Quem é que garante a profissionalização? É uma entidade formadora, que pode ser do Sistema S, do Sistema Nacional de Aprendizagem Profissional, chamado, pode ser o SENAC, se for do comércio, o SENAI, se for da indústria, o SENAST, se for do transporte, e assim vai. Por cada segmento, você tem ali do Sistema Nacional de Aprendizagem uma instituição formadora dentro desse sistema. E pode ser também uma entidade sem fins lucrativos, habilitada perante o Ministério do Trabalho para dar a formação profissional. E aí a gente tem algumas entidades nacionais que atuam em todos os estados, como o CIE, certo? Aí em Alagoas também tem entidades do próprio estado que são habilitadas para também dar esse curso de aprendiz. Aqui em Fortaleza nós temos também algumas do estado do Ceará, inclusive nós estamos amanhã, eu vou estar indo para uma empresa, né, uma instituição que vai estar contratando 20 aprendizes amanhã, e aí é interessante, que são 20 aprendizes do acolhimento institucional e das medidas socioeducativas. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, uma instituição, a gente está com um projeto aí para 50 aprendizes, amanhã já foram contratados 12, amanhã serão mais 20, tem mais 3 em processo de seleção, e a gente está aí para ampliar essa experiência, né, apresentar essa experiência para outras entidades que possam estar também abraçando essa causa, né, da inclusão dos jovens, adolescentes e jovens em situação de maior vulnerabilidade nesse programa de aprendizagem profissional, que é os jovens mais vulneráveis do sistema, né, dentro dessa rede de proteção, é exatamente os jovens das medidas socioeducativas, né, e do acolhimento também. Antônio, eu quero aproveitar agora, veja bem, você trouxe uma abordagem muito clara, muito esclarecedora sobre a questão da aprendizagem, inclusive essa proteção que há para ele necessária, em que pese há uma compensação da diminuição, por exemplo, do FGTS, do salário mínimo hora e tal. Mas há também um outro aspecto, e eu quero dirigir isso agora para o empresário que vai assistir em algum momento, porque essa live é livre, vai ser publicada aí, porque o empresário que assiste, olha, lembrar o seguinte, você está tendo como empresário a oportunidade de formar, de capacitar melhor o seu próprio empregado. Manter o empregado que já está lá, lógico,
o adulto que já está trabalhando, tem o direito também de estar trabalhando, está fomentando, colaborando para a empresa, mas além de tudo, aquele jovem aprendiz que está entrando ali, além de você ter a compensação de pagar um pouco menos e gastar um pouco menos com ele, você está tendo a capacidade de, desde cedo, já formá-lo para que ele possa atuar de forma mais, digamos assim, no meu ponto de vista, né, Antônio? Do ponto de vista mais produtivo, mas com capacidade. Ou seja, você favorece ele que se forme, que se eduque, mas você sai no lucro. Que é bom deixar claro, às vezes as pessoas, não, eu vou contratar porque é obrigado. Não, é uma grande oportunidade que o empresário tem também de colaborar na formação do seu futuro empregado, não aprendiz. O empregado que era ex-aprendiz e que agora é empregado normal. É importante também, eu queria destacar, sabe, Antônio, que às vezes dá a impressão que é só obrigação legal. Não, tem essa vantagem também. Você concorda comigo? Concordo, e existem os dois lados dessa história. Existem os empregadores que só cumprem por obrigação legal, e existem os empregadores que cumprem também por responsabilidade social. Né? Você vai lá, quando a gente fala do artigo 227 da Constituição, que fala lá da tríplice responsabilidade da família, sociedade e poder público, aí está a empresa, né? No campo da sociedade. Então, a empresa está nesse tripé da responsabilidade, né, da criança e adolescente, que é exatamente a sociedade, né, que faz parte dessa contribuição da sociedade. E aí também a gente tem que lembrar que existe uma chamada função social da propriedade, né? Certo? Então, assim, essa função social da propriedade. Eu sempre digo o seguinte, se você contrata um aprendiz porque a lei determina e obriga, ótimo, né? Você está cumprindo a lei, todos nós devemos cumprir a lei. Mas se você pode cumprir a lei com senso de responsabilidade social e a empresa, né, tem uma função social, então você está cumprindo ali aquele artigo da Constituição que diz que a empresa tem a sua função social. Né, e a responsabilidade lá do tripé do artigo 227. Então, sobre todos os fundamentos, seja sobre a obrigação legal lá do artigo 229 da CLT, seja sobre a responsabilidade que nós temos enquanto sociedade, a empresa também tem, né, pela proteção da criança e do adolescente, seja pela função social da propriedade, tudo isso já é mais do que suficiente. Mas você destaca um ponto importante, que mesmo para aquele empresário que não tenha, que não deveria existir esse empresário, né, que não tem essa visão social, que não tem essa preocupação social, mas se algum empresário, eventualmente, não tem uma visão social, ainda assim ele pode ter essa visão que você falou, que a visão diz a seguinte, olha, eu vou contratar um adolescente, um jovem, vou ter a oportunidade de ensinar para ele, ele vai aprender aqui e depois ele vai ser efetivado aqui, né? Muitos são efetivados, né? E aí a empresa recebe ali empregado que incorporou o espírito da empresa desde cedo, né? Que vestiu a camisa da empresa e tudo. Então esse é o último dos aspectos, né? Que eu diria. Mas antes disso, eu chamo outro porque eu acho que o grande papel de todos nós não é diferente. Você trouxe mais relevante que é a questão da função social da propriedade. Isso eu não tenho dúvida, não. Isso aí eu acho que você foi em cima, porque a Constituição Federal, ela representa as forças vivas da coletividade. Então, a nossa Constituição Federal, também Constituição cidadã, na construção da nossa sociedade mais justa, mais solidária, mais humana, é dentro do que você falou. Eu estou tentando trazer, mostrando o seguinte, que além disso, o cara pode também estar aproveitando para investir na sua mão de obra. Então, tudo leva a mostrar. E o Instituto da Aprendizagem, ele não é novo, né? Na verdade, ele é de 1943, ele nasce com a CLT, né? E ele tinha exatamente esse fundamento, né? Ele nasceu com esse fundamento, o fundamento de qualificar a mão de obra, né, dos adolescentes, porque ali naquela época só existia aprendiz adolescente, que na época era chamado de menor, né? Por isso que a gente estava do menor aprendiz. Na época, o adolescente não era chamado de adolescente, esse conceito só vai nascer em 1988 com a Constituição, mas em 1943 ele era chamado de menor. Existia o Código de Menores e tal, né? Por isso, dessa época, vem a história do menor aprendiz, que é um termo desatualizado que muita gente ainda usa, né? Mas é um termo que eu digo assim, precisa de um F5, né? Precisa atualizar, né? Isso. Olha, então, para atualizar, então, para dar um F5, João Antônio, nossa live, ó, infelizmente, a nossa live já está acabando. Nós temos uma hora, eu não sei se o Instagram, ele está fazendo aquela coisa pelo menos comigo nunca mais fez, de interromper com uma hora, não está interrompendo mais.
Mas vamos lá, para que a gente não corra o risco, né, é bom deixar claro que essa live principal, hoje, motivo, é de a gente lutar contra a PEC 18, que é uma ameaça à proteção dos adolescentes contra a exploração econômica. Se você der um F5 no sentido de ir para o começo da live, você vai ver que o Antônio já trouxe todos os motivos necessários para que nós possamos nos engajar nessa luta. Então, Antônio, gratidão, manda um abraço para todos aí, porque se acabar, a gente acaba bem. Diga aí, últimas palavras para concluir. Tá ótimo, então, Alonso, eu agradeço, fiquei muito feliz quando você fez o convite, estar participando desse diálogo, agradeço aí a sua parceria nessa articulação, né, que temos feito contra a PEC 18, nesse diálogo aí com os parlamentares, fundamental. E aí também, gente, eu chamo a todas e todas para a gente construir esse diálogo enquanto mobilização da sociedade. Nós fizemos um tuitaço na semana passada. O Twitter é uma rede social que nossos atores, nossos parceiros ainda usam pouco, viu, Alonso? Mas é uma rede social muito importante, porque é a rede social que os deputados, que os políticos em geral estão mais conectados. Então, quando a gente quer mandar, então assim, você manda lá uma hashtag PEC 18 não, né, marca lá o deputado do seu estado, e essa mensagem chega para ele. Ele vai perceber que você está de olho. Né? Então, assim, quando ele vai votar as coisas, se ele souber, né, ele vê que seus eleitores estão de olho. Eu vi um deputado lá em Brasília, que disse isso. Ele disse assim, ó, eu vou votar contra a PEC 32. Eu disse, por quê, deputado? Ele disse assim, olha, não é, eu acho até que ela é boa, mas é porque lá na minha região, eles disseram que se eu votar na PEC a favor, eu não volto. Se votar, eu não volto. A Olha, pressão social... protagonismo, né, Antônio? Protagonismo da coletividade, é isso aí. A pressão social funcionou, porque assim, de tanto pensar dizer o seguinte, olha, deputado, não vote nessa PEC, essa PEC é ruim pra gente e tal, ele ouviu. Né? Então a gente às vezes acha que não serve de nada, mas serve, o que não surge efeito nenhum é não fazer nada. Tá? Então, hashtag PEC 18 nas suas redes sociais, hashtag PEC 18 não nas suas redes sociais, vai ajudar a rejeição da PEC. Olha aí, então, ó, quero agradecer, tá, a você que está assistindo a live até agora. Se concluir, não tem problema, porque o Antônio já deu as últimas palavras. Eu queria deixar o seguinte, eu nunca esqueci desse cidadão chamado Dr. Antônio Oliveira Lima, procurador, quando foi aqui em Alagoas, quando numa reunião contra o trabalho infantil, nós íamos fazer uma campanha no dia 2 de junho, alguém disse, mas isso que vai fazer muito pouco. O Antônio disse, qualquer ação no bem é melhor do que nenhuma. Antônio, parabéns por sempre comigo. PEC 18, não a PEC 18, vamos junto. Fica com Deus, um abraço a todos e fui!